Olá, pessoal do nono ano, vamos embora, beleza? Esse assunto, quer dizer, é uma das partes e está extremamente ligado à Guerra Fria. Como eu disse a vocês, a Guerra Fria foi uma guerra entre guerras, ou guerras que, digamos, tinha uma ligação direta ou indireta com eles. Veja só, depois de 1945, Segunda Grande Guerra Mundial, é o seguinte, os caras resolveram descolonizar esses países, tá certo? Ou neocolonizar, ou enfim, certo? Veja só, essa questão do neocolonialismo é o seguinte, pessoal, certo? A desculpa dos caras, logicamente, para poder faturar, certo? Era levar a civilidade para esses povos, certo? Ou seja, pessoas que eram atrasadas ou selvagens, certo? Por exemplo, o Japão, China e entre outros países, certo? Que eles eram considerados atrasados, porque usava roupa assim, chinela assim, espadas, enfim, entre outras coisas. Tá certo? Isso tudo tem a ver com a segunda revolução industrial, certo? O neocolonialismo. A ideia desses caras, que era extremamente racista, né, considerava esses povos atrasados, ou sei lá, indígena, ou bicho, enfim, certo? Era o fardo do homem branco, ou seja, a missão de salvar essas pessoas da escuridão, levar industrialização para esses povos, certo? Pessoal, uma das ocupações, que foi a Bélgica, ela ocupou o Congo. Muito aquele negócio, né? Rico em ouro, certo? Entre outras coisas. Aconteceu também a Conferência de Berlim de 1984 a 1885. A Alemanha, né, que organizou este Breguet, que era governada por Otto von Bismarck, certo? Decretou esse negócio aí, né? Aquele negócio, vocês sabem, né? Que o mundo foi partilhado. Tu fica com esse pedaço, tu fica com esse, tu fica com esse, tu fica com aquele e aquele. Entre as grandes potências mundiais. Tá certo? E, lógico, né? Ninguém aceitou de bom grado, disse, já, pô, beleza, tu pode dominar meu país. Não, teve grande resistência, certo? Que inclusive, certo? Aí você me diz, mas peraí, professor, peraí, entra 100 mil soldados contra 500 mil pessoas. Como é que os caras conseguiram fazer isso? Do mesmo jeito do antigo sistema colonial. Os caras tinham armas, canhões e entre outras coisas. Então, ou seja, apesar do povo se rebelar, o povo não ia aguentar o barrufo dos caras. Estão entendendo, né? Para ser mais objetivo possível. Inclusive, várias revoltas aconteceram, certo? O movimento dos Milambá, certo? Em Madagascar, a revolta Urabista no Egito, o movimento Mahdia no Sudão e o movimento Ashanti, certo? Em Gana, tá certo? No caso, aí a gente vem dar uma olhadinha aqui. Teve outro negócio também de muita importância. E eu vou dar uma dica a vocês. Tá certo? No meio dessas revoltas aí, certo? Antes, o que aconteceu? A guerra devastou os países colonizadores. Então, a partir desse momento aí, tu tinha a chance de se rebelar, de lutar, de tentar derrubar como é que se diz? O sistema vigente, certo? Isso aconteceu na Ásia e Índia, certo? Na década de 20, certo? Por exemplo, no caso da Índia, certo? A gente tem um cara chamado, e um grande cara, viu? Mahatma Gandhi. Se possível, eu vou dar uma pesquisada a respeito desse cara, certo? Ele
um movimento pacifista, ou seja, que as pessoas queriam matar os ingleses, sentar o cacete nos caras, meter bala, escambar o A4. Ele, não. Seguinte, ninguém faz nada. É simples. Ninguém faz nada. O que eles mandaram fazer, você não faz. Ah, mas eles vão bater. Não reagem. Ou seja, a desobediência civil. Então, em 1947, a Índia consegue sua independência. Porém, ainda com umas tretas, né, entre os hindus e muçulmanos, né, que é Índia e Paquistão. É Paquistão ou Afeganistão, é tudo com tan, eu me confundo. Mas, enfim, entre hindus e muçulmanos, que era a religião, né, uma das maiores na Índia, certo? E com seus vizinhos, né, muçulmanos. Beleza? E no caso, essa independência também, no caso da Holanda, após 4 anos, certo? A luta contra, teve uma luta também contra a Holanda. Em 1965, certo? A sede da conferência de Guandung, em 1965, até 1998, né? Os caras viveram embaixo da ditadura do general Sun Yat-sen, que era a favor do capitalismo, certo? Então, só um parêntese, eu falei que os caras iam aproveitar para dar rasteira em seus colonizadores, não foi? Isso, certo? Em alguns segundinhos eu esqueci de falar da Conferência de Bandung, em 1955. 29 nações, certo, da África e Ásia se reuniram para tentar dar um basta no sistema colonial em seus países, ou neocolonial em seus países. Inclusive eles foram chamados de terceiro mundo, certo? Bom, enfim, né? Hoje em dia foi trocado esse termo por países emergentes, né? Ficou mais chique, né? Mas não deixa de ser infame. Dando um pulinho para cá, na África Portuguesa, em 1974, a gente teve a Revolução dos Cravos, certo? Um movimento que derrubou a ditadura de Salazar, ou o salazarismo, tá certo? Indo mais para lá, nós temos Angola, certo? Que em 1992 teve uma grande guerra, já um passado recente, ó, 1992, certo? E era um país sem infraestrutura, com muita pobreza, sem saneamento básico, com várias doenças. Então isso acalorou o ódio do povo para lutar pela sua liberdade, certo? Outro lugar com o nome de Moçambique, certo? Também em 1975 lutou pela sua independência, certo? Com o acordo de Lusaka. Samora Machel, o líder, enfrentou uma grande baque, digamos assim, né? Porque, ou seja, a mão de obra especializada que tinha no país saiu. Aí ficou só o pessoal lá. Então, ou seja, certo? O país acabou entrando em crise, porque, ou seja, a mão de obra que tinha lá acabou saindo. Então, os pessoal não tinham, como é que eu vou dizer? Mão de obra especializada. Essa é a palavra, certo? E eles enfrentaram um grande estagnamento político e social, certo? Inclusive epidemias de ebola, frio, fome, entre outras coisas. Tá certo, pessoal? No caso, outro país africano também, que entrou em luta, foi Gana, que era uma colônia inglesa. Ó, certo? A revolta inspirada nos moldes
da Índia, ou seja, a desobediência civil. Ó, você não pode ir em mercado tal, eles iam. Você não pode vender a fulano, eles iam. Você não pode sair na rua tal hora. Entendeu? Sem muito conflito, digamos assim. Aí em 1957 nasceu o CPP, certo? Partido da Convenção do Povo. Aí a gente já pula para cá, né? O Quênia, dominado também pela Inglaterra. E lá eles sofriam muito essa questão da separação entre brancos e negros, certo? Em 1944, a União Nacional formaram a União Nacional Africana do Quênia, que iniciaram essa luta pela sua liberdade, certo? Em Nova Guiné, ou Guiné, certo? Que era dominado pelos franceses, em 1958, teve um referendo da população, o que é que eles iam querer, se queria que os caras saíssem, queria que os caras ficassem, entre outra coisa, certo? Muitas contas do Estado foram bloqueadas, só que, vê só, como eu tinha dito no início, não tem como a gente fugir da Guerra Fria. Por exemplo,